Há uns tempos atrás, decidi perguntar ao Sandra Liber de forma genuína se, sendo esta angolana, naturalizada portuguesa e que almeja agora um cargo como primeiro-ministro da nossa nação, se esta considerava Angola uma província ultramarina portuguesa que nos fora roubada no golpe de Estado de 25 de abril de 74. A Ossanda respondeu. E aproveitando a sua resposta, faço agora este vídeo de forma a trazer a debate determinados assuntos relativamente à era do Império Ultramarino Português e da nossa Guerra do Ultramar. E quero clarificar algumas das coisas que mencionou. Eu não duvido que as ideias da Ossanda sejam próprias, de todo. Também não acredito que nenhuma ideia deva prosperar sem resistência. As ideias são debatidas para provar a sua intenção e força. Infelizmente, vemos muitas ideias imbecis e outras completamente malignas a proliferar, precisamente por não haver nenhum tipo de resistência, nem confronto ou debate. Em primeiro lugar, é mentira quando diz que tínhamos falta de recursos humanos. Pelo contrário, tínhamos recursos humanos mais que suficientes, porque portugueses éramos muitos, brancos e negros. Isto a não ser claro se a Ossanda estiver a descartar ou excluir os negros na época, como sendo portugueses. Visto que os brancos, esses sim, eram uma minoria, nas províncias ultramarinas e, bem, se fossem só brancos a trabalhar e a produzir, talvez assim sim tivéssemos falta de recursos humanos. Não era esse o caso. Mas ora vejamos. Se falta de recursos humanos houvesse, não tínhamos terminado em Moçambique, durante o período da Guerra do Ultramar, aquilo que era à altura uma das maiores obras que a África já tinha visto, a barragem de Cahora Bassa. Ou seja, tínhamos homens suficientes para a guerra que ganhámos e homens suficientes para as obras que executámos. Fora isso, é inquestionável todas as obras feitas durante o período anterior à guerra. Foram universidades, escolas, hospitais, bairros inteiros, cidades, fábricas, linhas férreas, portos, vários tipos de indústrias, uma agricultura genuinamente desenvolvida. Tínhamos pesca, tínhamos gado, fora toda a obra educadora de milhares de nativos e a obra cultural. Tínhamos um conjunto de estruturas que provava, sim, não a falta de recursos humanos, mas que os tínhamos em número mais que sustentáveis para o desenvolvimento da nossa nação, que se estendia por vários continentes. E isso era bem visível, e foi motivo de inveja e cobiça por parte de outras potências. E aí sim entra a luz das circunstâncias geopolíticas da época que menciona e que eu irei falar daqui nada. Quanto à distância geográfica, eu não preciso de me estender muito quanto a isto. Nunca foi um fator contributivo de forma negativa e insustentável em relação aos Palopes. Tivemos problemas com a distância em Timor, quando a invasão por parte da Indonésia, e em Goa, Dio e Damão, quando o Nehru decidiu roubar-nos o território. Mas tudo isto, onde antes a tecnologia não era tão avançada e as viagens e comunicações tardavam mais. Mas ainda assim, tudo se manteve estruturado, com as suas dificuldades, mas sempre a serem ultrapassadas. Ao dia de hoje, tanto os transportes como as comunicações são bastante mais rápidos e eficazes, fruto da evolução tecnológica e dos tempos. Além de que, as províncias ultramarinas estavam inegavelmente em desenvolvimento, inclusive ultrapassavam o de Portugal Ibérico. Temos de ser honestos quanto a isto. Ainda que, apesar de todo o desenvolvimento logrado, é de se dizer que sim, algumas províncias eram incontestavelmente mais desenvolvidas que outras, que eram muito mais atrasadas e pobres. Podemos comparar, por exemplo, Luanda em Angola com, por exemplo, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Isso serviu mais tarde como arma de arremesso contra os ditos colonizadores. Quando diz que a vontade intrínseca dos povos que lá viviam às independências foi por parte dos negros e brancos, oh Sanda, por favor. A vontade de independência foi por parte de uma determinada elite. Como lhe disse anteriormente, o Império Português era cobiçado e invejado por muitos jogadores deste globo. Os tais das luzes das circunstâncias geopolíticas da época. Os poucos brancos que tinham essa vontade, e muito poucos os que lá ficaram, faziam parte dos mesmos que participaram na traição do nosso Império Ultramarino, no golpe de Estado de 25 de abril de 74. Todos os outros brancos, bem sabemos, foram expulsos à catanada e ao tiro. Foi-lhes dado um prazo de 48 horas para abandonar os territórios com aquilo que tinham no corpo e uma mala de 25 quilos, se não estou em erro. E mesmo os brancos, que a determinada altura possam ter sido iludidos com sonhos de independências, eu não quero acreditar que sejam todos tão ingênuos para não terem em consideração os motivos tribalistas e raciais por detrás desses movimentos independentistas. Mas a ingenuidade é algo transversal às épocas e hoje conseguimos ver como ela prolifera através dos fervorosos que negam que exista qualquer tipo de substituição populacional. Mas não posso desviar muito do tópico. Voltemos. A vontade predominante dos brancos de que fala era a vontade dos comunistas e dos socialistas traidores que não respondiam por Portugal inteiro, mas por interesses estrangeiros. E não nos vamos esquecer que, apesar de hoje se papaguear essa conversa de que os negros todos queriam independência, é sabido, a quem estuda, que é completamente mentira. Claro que havia negros que sim, queriam a independência, e também havia aqueles negros que queriam, ao fim e ao cabo, emular a visão errada que tinham dos colonizadores e ser eles a colonizar através dessa sua ótica os outros negros de outras tribos, coisa tipicamente africana.
As invasões começaram pelo norte de Angola. Os movimentos independentistas que levaram aos massacres tiveram origem em revoltas de cariz racial e tribal. Os Bakongo, por exemplo, começaram no norte de Angola. Foram descendo, massacraram bailundos, negros de outra tribo étnica que tinham uma boa convivência com os brancos. E depois de massacrados centenas de bailundos, os Bakongos continuaram e massacraram os brancos. E somando tudo, as mortes ascenderam aos milhares. Aqui tivemos o princípio daquilo que seria a nossa guerra ultramarina, infelizmente. E, precisamente por isso, dizer que nessa vontade intrínseca do povo pela independência estavam a vontade dos brancos e dos negros, convém dizer de que brancos e negros estamos a falar. E de quem motivou estas revoltas tribais e raciais. Por um lado, os Estados Unidos da América, por outro, a União Soviética, dois dos maiores patrocinadores de armas para os ditos salvadores do povo africano e libertadores das amarras do colonialismo e do colonizador. Contudo, o contributo não foi apenas com armas. As guerras travam-se muito no plano psicológico. Vejamos, a subversão ideológica dos negros por parte dos soviéticos e até dos americanos começou de forma subtil, e com as ideologias marxistas e o panafricanismo de Frantz Fanon, que se foram infiltrando nas mentes dos povos nativos africanos, através de instigadores e agentes subversivos, como por exemplo foi Amílcar Cabral. Estes começaram a ser instrumentalizados contra os brancos, os ditos colonos, e como mencionei anteriormente, que apesar de todo o desenvolvimento logrado nas províncias ultramarinas, algumas eram incontestavelmente mais desenvolvidas que outras, que eram muito mais atrasadas e pobres. Então, as elites negras de África aproveitaram-se dos pobres dessas regiões para encher-lhes a cabeça com propagandas anti-império ou anti-colonialismo e virá-las contra a própria nação. Portugal não perdeu, jamais, antes do 25 de Abril, a capacidade de manter Angola e as restantes províncias ultramarinas sob sua égide. Corrige-lhe, Osana, quando diz colónias. Eram províncias ultramarinas, já tinham ultrapassado o estatuto de colónia. O 25 de Abril não foi apenas um acelerador do processo, foi uma traição a todos nós, brancos e negros, perpetuada por brancos e negros, influenciados por ideias provindas dos estadunidenses e dos soviéticos, pois estes não queriam competição e Portugal e o seu império ultramarino estavam a tornar-se grande demais para que estas forças aparentemente ocultas nos deixassem prosperar. Foi a inveja de determinadas elites, o medo que tinham do nosso desenvolvimento que levou a um concertado ataque contra o nosso império. Éramos soberanos e estávamos-nos a tornar cada vez mais desenvolvidos. E poderíamos, sem dúvida nenhuma, ter construído uma sociedade diferente. Hoje, todos nós temos países dignos de um esgoto, tanto cultural como industrial, e somos subdesenvolvidos uns mais do que outros. Angola com o MPLA, Moçambique com a Frelimo, Guiné com o PAIGC, Portugal com o antro do PS e PSD e restantes amigos. Estamos todos, uma maravilha. Depois, trazer para aqui a situação do Brasil parece-me um pouco parvo. São situações distintas, em nada comparáveis. Apesar de determinada influência estrangeira, talvez o único ponto em comum. Porque, economicamente, Portugal conseguia manter o Brasil. Mas vejamos. A um foi-lhe oferecida a independência de pai para filho. A outros foi-lhes envenenado o cérebro através de propagandas e ideologias, e isso culminou numa guerra que nos foi a ruína a todos. São situações quase que incomparáveis. Ou, se as quisermos comparar, claro está que temos de ter em consideração as diferentes influências e a luz das circunstâncias geopolíticas da época. Quanto ao manter Macau no pós-25 de Abril, Portugal por essa altura era já governado por traidores. Não éramos soberanos. A soberania morreu com o 25 de Abril de 74. E precisamente por isso, a vontade de manter Macau era nula. Era inexistente, acabou oferecida à China, pois já não tínhamos forma de lidar com qualquer pressão internacional que nos fosse exercida. Aí sim podemos dizer que perdemos qualquer capacidade de manter fosse o que fosse. Aliás, hoje mal conseguimos manter o que nos resta de Portugal como ele é. Se me perguntar, por exemplo, se eu era a favor da descolonização, com certeza, até podia ser apologista de fazer as coisas de outra forma. Nunca da maneira como foi feita. Não foi feita com vontade da maioria dos negros nem dos brancos, porque após o 25 de Abril, não nos vamos esquecer, das guerras civis motivadas por, mais uma vez, tribalismos e racialismos, e dos milhares, mas milhares de mortos nas ex-províncias, muitos a favor do Império Português e outros contra, claro, é que não havia nem entendimento entre negros, nem organização, nem vontade, nem inteligência para gerir um país. Uma tristeza, na realidade. Nem podemos também negar, no pós-guerra do ultramar, a existência da propaganda toda que serviu de limpeza à memória dos tempos ultramarinos e de ferramenta para demonizar o português branco. Aliás, propaganda essa em continuidade até aos dias de hoje. Não conseguiram manter nada daquilo que lá lhes foi deixado. Nem estruturas, nem indústrias, nem negócios, nem as escolas e universidades, hospitais, nada. Enfim, destruíram tudo, culparam o colonizador mau e de seguida vieram a correr para o país dos malvados colonizadores passados uns anos. Mas eu não vou comentar muito. Aliás, aqui está você a fazer política em Portugal. Eu gostava de haver em Angola, a combater o MPLA, e depois sim, trabalhar para estreitar relações entre ambos os nossos países.
Mas fazer política em Angola é só para os fortes. Afinal de contas, não é fácil ir contra a ditadura lá instalada. Jamais, em momento algum, Portugal, se fosse um país com eles no sítio, deveria colaborar com esses governos subversivos e traidores. Mas como também nós, cá, somos governados pela mesma corja, não vale a pena dizer muito. Eu não sei quem é o Sanda. E não lhe desejo genuinamente mal nenhum. Mas a partir do momento em que quer presidir Portugal, pois sabe melhor que eu que será vítima do escrutínio político. E não que lhe diga alguma coisa. Eu vi entrevistas suas durante 2 anos e quero que fique claro que concordo com muitas das suas ideias. Mas não sei se me parecem as genuínas as suas intenções. Por fim, termino isto a dizer que ninguém, jamais, pode ter dupla lealdade. E sendo de origem africana e a viver em Portugal e dizer-se português, ou se é leal a Portugal e no máximo queremos restabelecer as províncias ultramarinas e o Império, ou se é leal a Angola e às restantes 6 províncias ultramarinas e voltam para lá e desenvolvem os vossos países que tanto sangue a ambas as partes custou. E isto não é só para a Ossana, é para todos os africanos aqui em Portugal. E até para portugueses. É que me parece completamente hipócrita gritarem por independência, não saberem manter as estruturas que lá foram construídas durante séculos, nem continuar a fazer prosperar e desenvolver os vossos países, e de seguida vêm correr para cá e ainda culpam os portugueses caucasianos da situação dos vossos países. É uma dissonância cognitiva absurda. Eu não tenho forma de provar aquilo que vou dizer e admito que talvez seja injusto e possa estar a incorrer ao erro. Mas a Ossana não me parece ser leal a Portugal, naturalizou-se, ganhou nacionalidade e agora tenta tirar proveito disso através da política, porque, como eu disse, fazer política contra a MPLA em Angola é outra história. Mas, como digo, posso estar errado e isso é algo que o tempo e as ações seguramente vão ditar. O meu objetivo não é o de ser ofensivo. É apenas de questionar e fazer os poucos que me ouçam pensar no assunto. Afinal, é isso a que me proponho, conspirar. Se gostaram, carreguem nesse botão, partilhem e se quiserem acrescentar ou criticar o bom e o mau que aqui foi dito, comentem. Cumprimentos e um bem-aja a todos. E uma pequena parte que eu quase que me esquecia. Há uns tempos atrás eu fiz respondi, digamos, a um tweet, a um post da Ossanda. Era uma piada. Eu vou deixar aqui a imagem para que possam ver. A Ossanda bloqueou-me. Eu não tenho problema com isso, consciência tranquila. Mais uma vez, era uma piada. Bem-aja a todos e até à próxima.